volta a campo na próxima quarta-feira, aqui mesmo no estádio Luso-Brasileiro, para enfrentar a Portuguesa. Com o técnico Maurício Barbieri de volta, esse jogo deve marcar a estreia do time principal no Campeonato Carioca. A gente vai sentar, vai analisar, o comandante está nos Estados Unidos, o Maurício vai trazer uma ideia para quarta-feira, iremos sentar, ele irá comunicar a gente como vai ser esse processo e aí será executado na quarta-feira. Bom, 0-0, acho que até na própria enquete vocês, né, meio que já elucidaram a questão. Mas para a gente entrar aqui nos melhores momentos, Flavinho e João Lidington, o Dax teve a bola do jogo ainda, né? Teve, último lance. Para matar ali. Mas eu acho que dentro de todas essas questões, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, do Vasco adiar jogo, o Botafogo, o Luiz Castro tá pé da vida. Pelo menos pontuou. Fez 2 pontinhos o Vasco. Não perdeu ainda, né? Se a gente for olhar o copo meio cheio, ainda não perdeu no campeonato e não perdeu jogando com um time completamente alternativo, jogando com um time sub-20, às vezes até um sub-17. Óbvio que tem um ou outro jogador, Matheus Barbosa, que é um pouco mais experiente, mas ontem jogou o Robson Bambu também. Então é um time que ainda está em construção. Eu acho que é claro que o torcedor quer sempre uma vitória, quer sempre vencer. A gente aqui também quer sempre ver o Vasco vencendo, principalmente no campeonato estadual, quando é muito forte. Mas a gente também tem que entender que são processos, isso aí acontece. Eu acho que a gente pode aqui questionar a decisão de ir para a Flórida, ir para os Estados Unidos para fazer essa pré-temporada, mas eu acho que o que está jogando é esse time. Então vamos falar em cima desse time, em cima dessa garotada. Tem bons valores nesse time do Vasco, os 2 pontos, o Eric pelo lado esquerdo e o Paixão pelo lado direito, eu gostei muito. O Galarza, aos poucos, parece que está também se ambientando. O Juninho, que infelizmente já vai para os Estados Unidos em fevereiro, fez um bom jogo também, fez um bom jogo. E eu gostei também do Rodrigo, lateral direito, que é garoto, mas a latinha dele não parece ser garoto, não. Tem mais entrada ali que Gordolileu, meu amigo. Tem mais entrada que Gordolileu. Mas é bom jogador, fez a jogada do gol do empate do Vasco. Jogador. E assim, eu acredito, pelo estilo do Maurício Barbieri, de trabalhar com a garotada, ele vai utilizar um outro jogador aí que vem atuando nesse Vasco alternativo, nesse Vasco sub-20. Agora, de uma certa forma, quando você olha para a tabela, é preocupante ver o Vasco na 7ª colocação com 2 pontos. Lembrando que só os 4 primeiros avançam para a semifinal. Mas vamos ver se no jogo da quarta-feira que vem, contra a Portuguesa, o Vasco já vai com o time principal e aí eu acho que já vai ser uma outra dinâmica, vai ser um outro time, acho que até mesmo a questão da intensidade vai ser diferente, o estilo de jogo vai ser diferente, porque ontem eu vi o Audax muito confortável na partida, em vários momentos do jogo, e teve, no meu ponto de vista, as melhores chances para ganhar a partida. Joãozinho, vou te perguntar do Galarza, mas já vou falar aqui, Vitor Carvalho mandou uma foto que eu tô online tomando um tchugueres, não sei se é o pai, algum amigo dele, com aquele copinho de Figueiredo tomando um tchutchu. Aí sim. Fábio Persílio mandou também, GV sextou, vai Malvadão na praia com a camisa do Mengão, tomando um tchutchu também. Vitor Carvalho, Fábio Persílio, Sérgio Gomes, todo mundo tomando tchutchu na praia. Joãozinho, com essa situação do Vasco viajar, dá oportunidade pra garotada jogar. A garotada não tem nada com isso. Vai lá, o Galarza estava emprestado ao Curitiba, voltou ao Vasco pelo menos nesse primeiro momento. Tá entregando? Tá fazendo por onde seguir com o time do Vasco para 2023? Eu tô gostando sim, cara. Ele tá sabendo aproveitar essa oportunidade, chamou o jogo para ele. O Juninho também foi outro que foi bem demais, além do Rodrigo, como disse bem o Flávio aqui. Não consigo, desculpa, Flávio, ver copo meio cheio nessa história, não. Ih, hoje tá bom que o negócio tá... Não, mas numa boa, porque 2 pontos pro Vasco em 6, é o time alternativo. Mas não pode, essa conta vai ser cobrada lá na última rodada que o Vasco vai precisar de pontos que estão sendo perdidos aqui. Agora, em relação ao Galarza, ele está sabendo aproveitar. O Galarza sai do Vasco para o Curitiba emprestado para ter mais minutos. Ele tem mais minutos, ele é um jogador selecionável no Paraguai, desde a seleção de base. Sim. É um jogador com rodagem. Formação importante, tem rodagem. Tem rodagem, vai acrescentar, eu tenho certeza que o Barbieri vai aproveitá-lo, como os treinadores, principalmente o Zé Ricardo, não o aproveitou no ano passado, nem o Emílio Faro, porque ele já estava no Curitiba. Fez bem para ele a saída ao Curitiba. A gente fala isso, né? O elenco muito cheio. É bom que esses meninos tenham oportunidades em clubes diferentes aqui do nosso estado para ter essa minutagem. Ele teve, está dando conta. Certamente os jogos do Vasco estão sendo assistidos
num fuso horário diferente, mas estão sendo assistidos pelo Maurício Barbieri lá e pela galera da 777, porque o Galarza é um ativo do clube, é bom lembrar isso. Mas no macro, olhando o macro, numa boa, o copo para mim tá bem vazio. E assim, e de olho, né? Porque o Audax, por exemplo, conseguiu tirar ponto de time grande. O Audax ganhou do Botafogo, o Audax empata, assim como com o Vasco, assim como o Madureira, que tá beliscando ali empates, mas assim, são jogos que teoricamente são 3 pontos pro grande. E eu tô falando até de uma briga deles com os outros times de menor investimento. Então, olho aberto aí. Eu gosto desse time do Audax. Eu fiz o primeiro jogo, foi Contra o Flamengo. 1-0, Matheus França. Contra o Flamengo. Eu vi boas movimentos. A gente falar disso aqui, né? Aliás, Resende também, o Bangu do Felipe Maestro, Volta Redonda, que ontem perdeu. Ah, só uma coisinha. A gente vai chegar agora em Botafogo, mas eu quero falar o seguinte: o Vasco conseguiu adiar junto à Ferdi o clássico de segunda-feira. Vasco joga às 21, João, de Brasília? Isso aí. 21 do horário de Brasília em Fort Lauderdale, que é lá na Flórida. Aí depois tem um caminhozinho até o aeroporto lá de Orlando para voar. Não sei se volta pós-jogo ou só no domingo. Chegar no domingo para jogar um clássico na segunda ia ficar ruim. O Vasco conseguiu o adiamento do jogo, mas o Luiz Castro ficou, que ele falou: ora pá, tenho lá minha programação, estou lá na pré-temporada, pré-época, como eles dizem lá em Portugal, e lá vem o Vasco e muda tudo porque quis ir ver o Mickey. Então, assim, já começamos o Campeonato Carioca naquele climazinho, vai se criando um clima. Foi pro dia 16, né? Quem tem razão? Botafogo ou Luiz Castro ou Vasco da Gama, porque, vou adiar, porque eu tô fazendo pré-temporada. A informação ontem, durante a transmissão do jogo do Vasco, do Rob Porto, foi de que o Botafogo aceitou esse pedido de mudança do Vasco. Ficou... Então, assim, aí é uma ideia do Castro. E no meu ponto de vista, eu gostaria que fosse adiado, até pela situação do Botafogo. Só 9 treinamentos. O primeiro jogo do Botafogo principal foi agora contra o Volta Redonda. Eu acho que adiar, é complicado, é um clássico, tudo bem, mas eu acho que talvez faça até um bem maior ao Botafogo esse jogo ser postergado mais pra frente, já 16 de fevereiro, ou seja... Mas existe um planejamento. Existe, GV, mas ele jogaria na segunda e depois jogaria na quinta. Não vai jogar segunda e vai jogar na quarta agora. Tem uma coisa clara nisso aí, né? Faltou comunicação dentro do Botafogo. Se o treinador não quis e a diretoria aceitou... O Botafogo aceitou. Informação do Rob ontem na transmissão. O Botafogo aceita a mudança da data, que era segunda, passou para o dia 16 de fevereiro. E o treinador pistolou, alguém não conversou aí dentro. É verdade. A decisão foi tomada sem a consulta ao treinador, ou vice-versa. Se a gente for botar só uma correção que não... Mas vou fazer. Eu falei que normalmente quando você joga em Fort Lauderdale, quando você está lá, você vai para Orlando. Porque quando eu visitei, eu fui com as crianças para Orlando, para Disney e voltei. Mas é muito mais próximo de Miami, que também fica na Flórida. Orlando, Miami, fundando o estado da Flórida nos Estados Unidos. Então, de Fort Lauderdale, o aeroporto de Miami é mais próximo. Só para quem estiver planejando uma viagem, nossa agência... Então, Flávio, só para a gente tentar organizar, tentando pensar como clube. Se eu sou o diretor e eu não sei quem toma essa decisão no Botafogo, e eu concordo com o adiamento, eu preciso consultar meu treinador. Com certeza. E se meu treinador fala que não, eu não vou bater o pé, é eu que mando aqui, mas eu preciso chegar no denominador comum. E aí, se eu concordo com o meu treinador, a gente fala, então pra fora vamos, de boa. Não, Pra não ficar isso aqui, porque assim, ninguém tá criando chifre em cabeça de burro aqui, pelo em ovos. Já viu pelo em ovos? Não. Foi, João? Nada, João. Tá falando pro Flávio, né? A pergunta foi pra você, viu? Não, porque, né, as pessoas procuram chifre em cabeça de burro, pelo em ovos. Eles perguntam, já viu chifre em cabeça de burro? Também não. Já viu pelo em ovos? Não. Bom, podia ter dado uma